No aniversário da minha mãe, eu dei ela um Lexus usado, mas ela revirou os olhos. Você nem conseguiu comprar um novo, disse com desprezo. Minha tia sussurrou, patético. Eu apenas assenti, peguei as chaves e fui embora sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte, meu celular não parava de tocar, dezenas de chamadas perdidas, todas implorando para que eu desfizesse o que fiz. Eu havia passado 9 meses economizando para aquele carro. Cortei todos os gastos desnecessários. Nada de férias, nada de compras, nada de jantares fora. Recusei até uma viagem ao México com um cara de quem eu realmente gostava, porque não podia me dar ao luxo de perder uma semana de trabalho. Estava fazendo turnos duplos como assistente de enfermagem e ainda trabalhando nos fins de semana em um bar só para conseguir realizar esse plano. O plano era simples: dar à minha mãe um SUV Lexus usado de presente de aniversário. A mulher dirigia o mesmo Honda caindo aos pedaços desde que eu estava no ensino médio, e eu pensei que isso seria algo bom, algo que talvez a fizesse finalmente sentir orgulho de mim. Minha mãe sempre soube como me lembrar do que eu não era. Eu não era tão bem-sucedida quanto minha prima Raquel, que se casou com um cirurgião plástico. Não era tão perfeita quanto minha irmã Daniele, com seus 3 filhos e uma cozinha digna de Pinterest. Eu era só Emily, ainda pagando aluguel, ainda solteira, ainda levando salada de batata comprada no mercado para o jantar de ação de graças. Mas este ano seria diferente. Eu ia entrar na garagem dela, entregar aquelas chaves e ver o rosto da minha mãe se iluminar. Imaginei que ela choraria, talvez me abraçasse, não por muito tempo, porque ela detesta demonstrações de emoção, mas o suficiente para dizer obrigada. Isso já teria sido bastante para mim. Mandei lavar o carro, os bancos de couro brilhando, a direção macia. A concessionária até instalou um novo sistema de som de cortesia. Não era um carro novo, mas parecia. E eu me senti assim também, como se tivesse conquistado algo grande. Para alguém como eu, que passou anos cortando cupons e fingindo gostar de miojo, aquele era o item mais caro que eu já havia comprado, tirando o meu empréstimo estudantil. A festa de aniversário já estava a todo vapor quando cheguei. Balões amarrados à caixa de correio, mesas dobráveis cobertas de bandejas do Costco. Minha mãe estava nos fundos com o resto da família. Chamei-a até a frente e disse que tinha algo para mostrar. Ela veio devagar, taça de vinho na mão, mastigando algum petisco no palito. Olhou para o Lexus como se esperasse que outra pessoa saísse de trás dele, e então olhou para mim. Disse que o carro era dela. Ela olhou para o emblema, depois de volta para mim, e soltou: "Você nem conseguiu comprar um novo." Disse de forma seca, sem sarcasmo, apenas decepcionada, como se eu tivesse lhe entregado uma lasanha queimada. Atrás dela, minha tia Beverly, a mesma que uma vez disse que minha voz era irritante demais para um discurso de casamento, se inclinou e murmurou: "Patético." Nem tentou disfarçar. Fiquei ali parada, segurando as chaves. Ninguém aplaudiu. Ninguém sorriu. Alguns primos trocaram olhares. Eu apenas assenti, sem dizer nada. Passei por minha mãe, entrei no Lexus e fui embora. Ninguém me deteve. Ninguém perguntou para onde eu estava indo. Na manhã seguinte, eu tinha 19 chamadas perdidas. Depois 27. Depois 34. Meu celular parecia uma máquina caça-níquel de arrependimentos. Mensagens da família, áudios do meu pai, e até uma mensagem no grupo dos primos, em que uma delas dizia que tinha tido uma semana difícil, que só ficou surpresa com tudo aquilo. Acho que foi minha tia quem escreveu: "Você a envergonhou." Logo depois, apareceu uma foto no grupo da família. Minha mãe sentada na varanda, segurando a caixinha do presente que antes tinha as chaves do Lexus. Agora estava vazia. Ela olhava para a rua como se alguém tivesse morrido. Então meu pai ligou. Ele quase nunca liga, principalmente antes do meio-dia. Eu não atendi. Mas, pouco depois, ele apareceu batendo na minha porta como se o prédio estivesse pegando fogo. Quase não abri, mas a curiosidade venceu. Ele disse que eu precisava devolver o carro, que minha mãe não estava no seu juízo naquele momento, que não percebia o que dizia, e que agora ela o queria de volta. Perguntei o que tinha mudado. Ele respondeu: "Seu tio se ofereceu para comprar o carro de você, e ela perdeu o controle." Disse que o carro era dela. Começou a gritar no meio do jantar.
Foi aí que percebi, ela não queria que eu tivesse o carro. Se ela não podia tê-lo, ninguém podia. Fiquei em silêncio. Apenas fechei a porta. O que aconteceu depois ninguém esperava. 2 dias se passaram. Eu não atendi ligações, não respondi às mensagens implorando para que eu reconsiderasse, nem abri a porta quando batiam, mesmo quando vi o carro da minha mãe estacionado em frente ao prédio por 1 hora inteira. O apartamento estava em silêncio, exceto pelo zumbido constante da geladeira e o vibrar insistente do celular sobre o balcão. Deixei tudo tocar. Então, uma carta apareceu. Não um e-mail, nem uma mensagem, uma carta de verdade, empurrada por baixo da porta, com meu nome escrito em uma caligrafia trêmula. Sem remetente. Mas eu sabia que era dela. Dentro do envelope havia um pedido de desculpas sem graça, 2 parágrafos curtos. Ela dizia que não quis dizer o que disse, que estava apenas sobrecarregada, e que a Beverly vinha plantando negatividade, seja lá o que isso significasse. Terminava dizendo que o Lexus realmente me ajudaria com os afazeres do dia a dia. Você ainda tem a chave reserva, não é? Escreveu. E só. Nenhum reconhecimento do quanto eu havia trabalhado para conseguir aquele carro. Nenhum obrigada. Nenhum me desculpe por te humilhar na frente da família inteira. Só. Afazeres. Guardei a carta em uma gaveta cheia de tranqueiras que eu não mexia havia mais de 1 ano. 1 semana depois, minha prima Abby me mandou mensagem sobre o jantar de aniversário da vovó. Disse que seria no sábado à noite e que eu era esperada lá. Acrescentou, e não apronta outra cena como a do aniversário da mamãe. Fiquei olhando para a mensagem até minha visão embaçar. Naquela noite, marquei uma consulta com uma terapeuta, a primeira em anos. Não contei a ninguém. Só precisava ouvir uma voz que não tentasse me fazer sentir culpada por querer guardar algo para mim. Chegou o sábado. Eu não fui de Lexus. Peguei o ônibus, vesti um jeans simples e um moletom velho. 2 horas, 3 baldeações e uma caminhada de 20 minutos depois, cheguei quando todos já estavam no meio do prato principal. Assim que entrei na sala de jantar, todas as cabeças se viraram. Ninguém disse um oi. Minha mãe me olhou de cima a baixo e ergueu a taça. Olha só quem finalmente decidiu aparecer. Acho que já terminou de fazer birra. Alguém riu. Tia Beverly tossiu no guardanapo, tentando disfarçar o riso. Não disse uma palavra. Só me sentei na ponta da mesa, ao lado do tio Rei. Ele me deu um leve aceno e empurrou um prato na minha direção. A conversa seguiu sem mim. Piadas, comentários aleatórios, mais piadas. Até que minha mãe começou de novo, agora mais alto. Contou uma história sobre quando eu chorei no ensino fundamental porque não entrei na lista de honra. Disse que eu sempre fui insensível demais, que antes se preocupava se eu sobreviveria ao mundo real. Então olhou direto para mim e completou, e agora ela acha que um carro usado compensa tudo isso. O silêncio que veio depois pareceu durar uma eternidade. Então o tio Rei largou o garfo. Ele disse, num tom firme e baixo, chega, Floreta. Ela riu, tentou disfarçar, dizendo que estava apenas brincando. Mas ele olhou para ela novamente e respondeu, você transformou a vida dessa garota no inferno por anos. E todos nós vimos isso acontecer. Já chega de fingir que é piada. Você a humilha, zomba dela. E quando ela te dá algo que você não merece, você trata como lixo. Isso acabou. A sala inteira ficou em silêncio. Eu não levantei os olhos. Meu coração batia tão forte que parecia fazer a mesa tremer. Ele continuou, você está fora dos negócios, Loreta. Sem mais cheques. Sem mais acesso. Você não pode agir como uma rainha e depois se fazer de vítima. Já fez estrago demais. Ela disse alguma coisa, mas eu não consegui entender e não importava. Ninguém mais estava do lado dela. Pela primeira vez, vi o rosto da minha mãe sem aquela expressão dura, sem as defesas. Só silêncio. O tio Rei se virou para mim e disse, fique com o carro. Não devolva. Nunca. Depois se levantou e saiu. Alguns outros o seguiram. A sala esvaziou rapidamente. Minha mãe permaneceu imóvel à mesa. Passei por ela a caminho da porta.
Ela nem levantou o olhar. Foi a primeira vez que a vi completamente sozinha, não fisicamente, mas da forma que realmente importa. E, pela primeira vez, eu não senti pena. Depois daquele jantar, tudo ficou estranhamente silencioso. Sem mensagens, sem indiretas disfarçadas de versículos bíblicos, sem visitas inesperadas, apenas um silêncio estranho. Daqueles que não parecem paz, mas sim a calma antes de algo ruim acontecer. No começo, achei que talvez eles tivessem desistido de mim. Que eu finalmente tivesse sido expulsa do círculo familiar. E, para ser sincera, parte de mim esperava que fosse verdade. Mas outra parte continuava checando o celular a cada poucas horas, esperando o próximo incêndio para apagar. Em vez disso, o silêncio continuou. Continuei indo à terapia. Toda terça-feira, às 6. Jenna, minha terapeuta, tinha uma calma que fazia a gente sentir que podia respirar. Contei tudo para ela, o aniversário, o Lexus, o jantar, os anos sendo um desapontamento da família, a garota que nunca era boa bastante. Ela ouviu tudo sem interromper. Até que uma noite, disse algo que me pegou de surpresa: "Você já gritou com ela?" Pisquei, confusa. Digo, gritou de verdade. Deixou sair toda a raiva que sente? Respondi que não, de novo. Disse que não fui criada assim. Na minha casa, a raiva não era expressa, era guardada, fermentada, e usada depois, com algumas taças de vinho e uma plateia por perto. Ela então disse algo que nunca esqueci: "Você engole a sua voz há tanto tempo que já nem sabe mais como ela soa em volume máximo." Na hora, tentei rir, como quem descarta uma ideia absurda. Gritar com a minha mãe? Ela adoraria. Viraria mais uma prova de que eu era instável, dramática ou ingrata, o repertório de sempre. Mas a ideia não saiu da minha cabeça. Uma semana depois, peguei o Lexus e fui até a casa dela. Não avisei. Não liguei. Eu simplesmente apareci. Os mesmos anões de jardim, o mesmo anjo de pedra lascado no canteiro. Ela abriu a porta de roupão e, no instante em que me viu, a boca dela se contraiu. "Se você veio por causa do carro, eu já disse para ela parar", disse friamente. Passei por ela antes que pudesse dizer qualquer outra coisa. Fui direto para a sala. O sofá ainda tinha as almofadas que eu tinha dado há 5 natais, aquelas que ela chamou de baratas na frente de todo mundo. Engraçado como ela nunca se desfez delas. Ela me seguiu, perguntando se eu estava bem, não por preocupação, mas com aquele tom de quem quer garantir que não vai passar vergonha. Fiquei no meio da sala e mandei que ela se sentasse. Ela não se moveu. Então comecei a falar. Disse que estava cansada de fingir que comprei aquele carro porque queria fazer algo bom por ela. Que, no fundo, eu só queria que, por uma vez, ela olhasse para mim e não visse uma decepção. Contei sobre os turnos extras, as férias que recusei, as noites em que cheguei em casa tão exausta que mal conseguia ficar de pé, tudo para poder dar a ela algo que eu nunca tive crescendo, uma vitória. E ela cuspiu nisso. Disse que cada comentário maldoso, cada olhar de desprezo, cada elogio venenoso vinha se acumulando dentro de mim por anos. E que eu finalmente tinha chegado ao limite. Que eu não era mais o saco de pancadas emocional dela. Ela tentou me interromper, disse que eu estava sendo andramática. Mas eu não parei. Eu gritei mais alto do que jamais havia gritado na vida. Eu disse a ela que ela me fazia sentir como lixo simplesmente por existir. Que, não importava o que eu fizesse, boas notas, ficha limpa, até um carro, nunca era suficiente, porque eu não era a Raquel nem a Daniele, nem ninguém de quem ela pudesse se gabar na igreja. Então falei a frase que vinha guardando: "Eu nem sabia que estava segurando tudo isso. Eu costumava querer ser como você. Agora eu rezo para nunca me tornar nada parecido com você." Ela ficou pasma. Não culpada, apenas chocada por eu não estar cumprindo o papel que ela esperava. Saí sem esperar resposta. Não bati a porta, apenas fui embora. No carro, fiquei parada por um longo tempo, respirando. Minhas mãos tremiam tanto que deixei as chaves caírem 2 vezes, mas algo no meu peito não estava bem, nem em paz, estava cru, vivo. Cheguei em casa e desabei no sofá. 1 hora depois, Abby me mandou mensagem: "Você acendeu um pavio. Ela está surtando." Eu não respondi.
Na manhã seguinte, descobri até onde ela estava disposta a ir. E desta vez não foram apenas palavras. Na manhã depois de ter gritado com ela, acordei exausta. Não o tipo de cansaço que o sono conserta, mas aquele que se instala nos ossos depois de anos prendendo a respiração. Eu quase não havia dormido. A voz ainda rouca. Minhas mãos tremiam ao pensar em como tudo saiu de mim como fogo depois de um vazamento de gás. Mas, pela primeira vez na minha vida adulta, eu não me senti esmagada pela culpa. Isso durou até 8h42, porque foi quando meu celular começou a vibrar de novo. A primeira notificação era da Raquel. Não falávamos desde o Natal, quando ela me chamou de emocionalmente difícil de lidar por chorar durante o jantar. Tudo o que ela enviou foi uma captura de tela. Era uma publicação no Facebook da minha mãe, longa, pública, marcada para metade da família e até alguns amigos do colégio. Ela colocou tudo, toda a dor, todo o medo, dizendo como a filha mentalmente estável tinha invadido a casa dela gritando ameaças. Escreveu que eu era violenta, que a tinha assustado tanto que não conseguia dormir. Disse que vivia com medo e que talvez precisasse buscar proteção legal. E então essa frase: alguns filhos simplesmente já nascem quebrados. Eu fiz tudo o que pude. Mais de 100 curtidas, comentários chegando sem parar. Força, Loreta. Você sempre foi uma mãe maravilhosa. A Emily sempre teve problemas, não tinha? Fiquei olhando para a tela como se estivesse vendo o pesadelo de outra pessoa. A quantidade de gente que nem se deu ao trabalho de ouvir o meu lado. Pessoas que eu conhecia desde criança. Era como se eu tivesse sido julgada e condenada em um tribunal onde ela era ao mesmo tempo juíza e vítima. Mas isso nem era o pior. 15 minutos depois, recebi uma mensagem do tio Rei: me liga. Eu hesitei, mas liguei. A voz dele veio rápida, cortada, como se estivesse andando de um lado para o outro. Ele contou que ela tinha aparecido no escritório dele naquela manhã. Sem marcar nada, só entrou e ficou esperando do lado de fora da porta como uma estátua. Disse que eu a havia humilhado publicamente e que, se ele não a colocasse de volta na folha de pagamento da empresa da família, que ela, tecnicamente, não ganhava há mais de uma década, ela iria divulgar algumas histórias antigas. Então tentou me envolver, disse que, se ele não me cortasse também, começaria a espalhar boatos sobre ele. Depois, ficou mais específica. Ela mencionou uma mulher chamada Ritter, uma antiga contadora da empresa, que aparentemente havia saído em silêncio anos atrás. Insinuou que, se conversasse com as pessoas erradas, o nome de Rei poderia aparecer de um jeito que ele não gostaria. Foi então que lhe disse a frase que ficou ecoando na minha cabeça: ela não é só tóxica, Emily. Ela é perigosa. Fiquei sentada no sofá em silêncio enquanto ele continuava falando. Disse que agora percebia que ter deixado passar tantas vezes foi um erro. Que achava que, em algum momento, ela se queimaria sozinha, mas em vez disso, continuou encontrando novas faíscas. E então ele disse algo que eu não esperava: ela está tentando vender o Lexus. Explicou que ela já havia entrado em contato com 2 concessionárias e até com um primo que tinha um caminhão de reboque, contando sempre a mesma história, que eu tinha dado o carro para ela, só tinha ficado emocional, mas logo mudaria de ideia. Disse que o documento do carro estava mal arquivado, mas que logo o teria em mãos. Rei me aconselhou a tirar o carro de lá e eu fiz isso. Dirigi até o outro lado da cidade e paguei um amigo em dinheiro para guardar o carro na garagem dele por enquanto. Pedi que dissesse que o carro era dele se alguém perguntasse. Tirei as placas e fui embora de carona. Para garantir, comprei uma caixa de segurança e guardei o documento do carro no banco. Mas a reviravolta real veio 2 dias depois. Eu estava voltando da terapia quando percebi um homem sentado do outro lado da rua, em frente ao meu prédio. Meia-idade, boné, sem celular, apenas sentado e observando. Na manhã seguinte, ele estava lá de novo. Tentei não entrar em pânico, mas minha vizinha confirmou: sim, ele tem estado aqui todos os dias dessa semana. Fica olhando para sua janela. Quer que eu ligue para alguém? Eu não respondi. Naquela noite, dormi com as chaves na mão e uma cadeira escorada na maçaneta da porta. No dia seguinte, recebi uma carta oficial de um escritório de advocacia. Minha mãe estava me processando. Alegava sofrimento emocional. Dizia que eu havia presenteado o Lexus a ela e depois o roubado de volta.
Ela dizia que não tinha veículo para fazer recados, ir à igreja ou se proteger de possíveis ameaças à sua segurança. Alegava temer por seu bem-estar e que o carro fazia parte de um acordo silencioso entre mãe e filha. Anexou capturas de tela do post no Facebook, mensagens da Beverly e até uma declaração falsa de um primo, dizendo que eu teria passado por cima da minha mãe e destruído propriedades da família durante o incidente. Sentei ali com os papéis no colo e apenas ri. Não porque fosse engraçado, mas porque era insano. Totalmente fora de controle. Ela não queria apenas o carro. Queria ter a última palavra. Então tomei uma decisão. Eu não iria lutar com ela pelo carro. Eu iria lutar por mim mesma. Contratei um advogado no dia seguinte, achando que assim acabariam as surpresas. Mas naquela noite, alguém bateu na minha porta. Era meu pai, parecendo que não dormia há dias. Quando abri a porta e o vi ali, não disse nada de início. Não conversávamos muito há anos. Desde que ele se afastou silenciosamente depois do divórcio, como alguém que sai de um filme antes dos créditos finais. Ele não era um homem ruim, apenas ausente. Presente nas fotos, mas não na realidade. Agora estava ali, na entrada do meu apartamento, mais velho do que eu lembrava. Sem sorriso, sem conversa fiada, apenas uma pasta de papel debaixo do braço e um rosto carregando um segredo por tempo demais. Perguntou se podia entrar. Deixei. Ele se sentou sem esperar e colocou a pasta sobre a mesa de centro. Não a tocou, apenas ficou olhando, como se pudesse explodir a qualquer momento. Então, ele disse: Eu sei o que sua mãe está fazendo, e deveria ter parado isso anos atrás. Eu não disse uma palavra. Apenas esperei. Ele se recostou e disse que tinha ouvido sobre o processo. Não por ela, mas pelo rei. Aparentemente, eles haviam continuado conversando discretamente desde aquela noite no jantar da vovó. Ele disse que soube do Lexus, do post no Facebook, do homem fora do meu prédio, tudo. Então ele me contou algo que eu não esperava. Ela já tinha feito algo parecido antes, não com um carro, mas com um apartamento. Em 2005, um parente deixou o imóvel para ela no testamento. Mas a papelada não foi finalizada. E, antes que a herança fosse liberada, ela anunciou o imóvel no Craigslist e quase foi processada pelo executor. Meu pai disse que ela transformou tudo em um mal-entendido e fez a família parecer gananciosa e manipuladora. Soa familiar? Depois, ele disse palavras que nunca pensei que ouviria dele: sua mãe tem mentido para todos nós por anos, mas principalmente para você. Ele abriu a pasta. Dentro, cópias de e-mails e documentos fiscais de mais de uma década, todos ligados à empresa da família, mostrando que, enquanto ela recebia pagamentos por serviços administrativos, não tinha trabalhado uma única hora desde 2013. Ele disse que o rei lhe deu as cópias e disse para fazer o que quisesse com elas. Ele deslizou os papéis em minha direção. E então disse algo que me tirou o ar: ela está quebrando, Emily. Aparentemente, depois que foi cortada da folha de pagamento do rei, começou a pegar adiantamentos em vários cartões de crédito. A casa dela estava com segunda hipoteca. Ela refinanciou 2 vezes. O Lexus nunca foi apenas um símbolo de status, era uma necessidade financeira. Ela precisava vendê-lo. Foi por isso que perdeu o controle quando eu peguei as chaves de volta. Não porque eu tivesse ferido seus sentimentos, mas porque ela perdeu um bem valioso. Nunca teve nada a ver com amor. Meu pai disse que veio me contar tudo aquilo porque também tinha chegado ao limite. Disse que estava disposto a testemunhar, se o caso fosse para o tribunal, que admitiria oficialmente que ela era emocionalmente abusiva, que manipulava o dinheiro e usava a culpa como moeda. Perguntei por que só agora. Ele ficou em silêncio por um tempo, depois disse: porque quando vi ela arrastando seu nome pela lama na internet, eu vi o que ela costumava fazer comigo, só que, daquela vez, eu te deixei lá sozinha com ela. Ele se levantou, foi até a porta e, antes de sair, se virou: você não merecia isso. Nenhuma parte disso. Depois que ele foi embora, fiquei sentada por muito tempo. Então peguei a pasta e escaneei cada página num pendrive. Uma semana depois, minha advogada entrou com uma contrademanda acusando minha mãe de difamação, tentativa de fraude e danos emocionais. A equipe dela tentou me intimidar, dizendo que ela nunca perderia.
Mas o que eles não sabiam era que eu não estava mais sozinha. O tio Rei me apoiou. Meu pai assinou uma declaração juramentada. Até a Raquel, surpreendentemente, se ofereceu para escrever uma carta contando como eu sempre tinha sido tratada como o bode expiatório da família. A data do julgamento foi marcada e então algo aconteceu. Minha mãe simplesmente desapareceu. Não compareceu à mediação, parou de responder ao advogado. O telefone dela foi desligado. A Beverly disse que ela tinha ido para um retiro espiritual em Sedona, mas ninguém realmente a viu sair até uma semana depois, quando a polícia apareceu na porta do meu apartamento. Minha mãe tinha denunciado o Lexus como roubado e disse que eu era ladra. Quando os dois policiais bateram na minha porta, senti um arrepio na espinha antes mesmo de abri-la. Sabe aquele instinto de que algo está prestes a quebrar? Aquela pequena sensação de pânico antes de uma tempestade. Eles perguntaram se eu era Emily Tovsen. Eu disse que sim. Perguntaram se eu era dona de um Lexus RX 2018. Eu confirmei. Então me disseram que minha mãe havia registrado o carro como roubado. Não chorei, não recuei. Pedi que esperassem um minuto e voltei com a pasta que meu pai havia deixado, junto com o documento original em meu nome, a nota fiscal e a apólice do seguro. Eu carregava aqueles papéis para todo lado como uma armadura. Um dos policiais conferiu os documentos, ligou para alguém, e 10 minutos depois pediu desculpas e foi embora assim, sem mais nem menos. Mas não pareceu uma vitória. Pareceu um aviso. Ela não tinha ido para Sedona. Não tinha encontrado a paz interior. Ela estava se escondendo para traçar um novo plano. E desta vez, estava usando a lei para me fazer parecer a vilã. Conte tudo para minha advogada. Ela entrou com um pedido de emergência para obter uma ordem de restrição e acelerou o caso de difamação. Não chegamos a ir ao tribunal. Uma semana antes da audiência, o advogado dela se retirou do caso. Nunca descobri o motivo completo, mas, segundo o tio Rei, minha mãe havia parado de pagar os honorários legais. Alegou que estava negociando a venda da casa e que logo se regularizaria, mas nenhuma venda aconteceu. Então veio a verdadeira reviravolta. Rei me ligou tarde da noite e disse que ela havia telefonado implorando. Aparentemente, pediu que ele interviesse e mediasse a situação porque não podia arcar com a perda. Ela ainda tentou fazê-lo se sentir culpado trazendo antigos segredos de família, mas ele não entrou no jogo. Disse que a única mediação que ela teria seria determinada pelo tribunal. Ela desligou e esse foi o último contato que alguém teve com ela por um bom tempo. Sem publicações, sem ligações, nem mesmo a Beverly sabia para onde ela tinha ido. Era como se tivesse evaporado até o mês passado. Raquel me enviou uma foto. Disse que não tinha certeza se deveria, mas achou que eu tinha o direito de saber. Minha mãe, em uma área degradada da cidade, cabelo tingido de escuro, rosto mais pesado, entrando em um Corolla enferrujado com o para-choque quebrado e um modelo genérico. Nada de Lexus, nada de casa, nada de orgulho. Apenas uma mulher que havia afastado todas as pessoas ao seu redor e, finalmente, ficou sem ninguém para culpar. Naquela noite, fiquei na garagem onde tinha guardado o Lexus todo esse tempo, passei a mão no capô, pensei em vendê-lo, pensei em doá-lo, mas algo me impediu. Porque, mesmo que aquele carro tenha sido o estopim de tudo, ele não era o problema. Ela era. Então, decidi ficar com ele. E agora, toda manhã, quando entro e ligo o motor, não é sobre ela mais. É sobre mim. Sobre todas as horas que trabalhei, as refeições que pulei, os relacionamentos que coloquei em pausa, a terapia, os gritos, o silêncio depois. É sobre o fato de que finalmente parei de tentar comprar um amor que nunca foi real. Agora eu trabalho menos. Como bem. Me relaciono com pessoas que não me fazem sentir pequena. Dirijo aquele carro sem pensar em quem deveria possuí-lo. E, na semana passada, entrei na terapia e disse algo que nunca pensei que diria: eu não preciso mais que ela me ame. Eu só preciso nunca ser ela. E, de algum jeito, isso é liberdade.